Boa tarde. Hoje iremos iniciar mais uma aula de ciências, né? E nessa aula de ciências iremos trabalhar os fungos, que está no capítulo 4 do livro de vocês, na página 79, quem quiser acompanhar. Os foram classificados no reino fungi, por conta que eles possuem características exclusivas de serem eucariontes, pois possuem uma célula com núcleo definido. Eles são heterótrofos, pois a alimentação deles ocorre por decomposição ou parasitando. Eles também são, quanto ao número de células, unicelulares, por serem os fungos microscópicos, ou eles ainda podem ser fungos pluricelulares. Já foram mais de 70 mil espécies catalogadas desses fungos, e aqui a gente consegue ver algumas dessas espécies. Vocês verem nas imagens A, B, C e D, vocês vão ver cogumelos, espécies de cogumelos diferentes. Esses cogumelos, eles são tóxicos, não são comestíveis, mas alguns deles, em outras regiões do planeta, são comestíveis. Aqui no Brasil, nós não temos esses fungos, esses cogumelos comestíveis. Já na imagem E, vocês podem ver uma orelha de pau, que geralmente ela vai aparecer no inverno. Por que vai aparecer no inverno? Porque os fungos, eles se desenvolvem em locais quentes e úmidos. No inverno não é quente, mas quando o sol esquenta, porém tem a umidade. E a gente costuma ver esses tipos de fungo mais no período do inverno por conta da umidade. Já na imagem F, G e H, nós vamos ter fungos unicelulares. Eles já são imagens visualizadas pelo microscópio. Nós vamos iniciar falando sobre os fungos microscópio. O mais conhecido deles vai ser chamado de leveduras ou levedas. Esses fungos têm um nome científico chamado de Saccharomyces cerevisiae. Ele vai ser responsável por um processo muito importante chamado de fermentação alcoólica. E nesse processo de fermentação alcoólica vão ser produzidos as bebidas alcoólicas, como a cachaça, a cerveja, o vinho, e também vai ser produzido o pão. A fermentação do pão vai acontecer nesse processo de fermentação alcoólica. Para isso, eles vão precisar da presença de açúcar, chamado também de glicose. Na presença de açúcar, eles vão liberar o álcool etílico e o gás carbônico. No pão, quem vai ser o açúcar é o trigo, na cachaça, a cana, na cerveja, a cevada e no vinho, a uva. O pão, ele vai liberar álcool etílico tanto quanto as bebidas, porém, o pão, ao ser assado, vai ser evaporado esse álcool etílico. E quem vai fazer com que o pão cresça é o gás carbônico. Esse processo de fermentação alcoólica também, ele vai ser responsável pela formação do etanol, que é um tipo de combustível utilizado aqui, onde ele vai ser mais em conta que a própria gasolina. E aí, nessa imagem, a gente consegue ver leveduras. Essas leveduras, elas vão ser imagens microscópicas e vocês conseguem ver pequenas saliências, onde vai dar origem a um novo fungo. Isso vai ser a reprodução das leveduras. A reprodução dela vai acontecer por brotamento. Os próximos fungos que iremos falar vão ser multicelulares. O primeiro que eu apresento para vocês vão ser os bolores. Os bolores vão ser conhecidos como mofo, vão ser fungos que se alimentam de matéria orgânica. Ao se alimentar dessa matéria orgânica, eles se reproduzem, a reprodução ocorre por esporos, e nessa reprodução eles vão eliminar uma substância tóxica que vai fazer mal para o ser humano. Por isso que não é conveniente que a gente se alimente de alimentos que estejam mofados, que estejam com mofo, porque ali pode causar infecções intestinais por conta dessa substância tóxica. O próximo fungo que a gente vai falar são os cogumelos, né? Eles vão ter
algumas estruturas que vão constituir o corpo deles. As principais vão ser as hifas, que vão ter a quitina, que é uma parede celular que vai dar sustentação, o micélio, que vai manter o fungo vivo e ser responsável pela atividade decompositora das hifas. E também ainda tem o corpo de frutificação, que é o todo do fungo, onde vai liberar os esporos responsáveis pela sua reprodução. Ainda aí, nós temos as orelhas de pau, que vão ter essas mesmas estruturas que eu mostrei para vocês lá na primeira. Aqui vai acontecer a reprodução a partir de esporulação, se tiver calor e umidade, é onde os fungos vão se desenvolver. A matéria orgânica são restos mortais, e ali ele vai cair num ambiente que seja fértil e vai germinar um novo fungo. E por último, a gente vai ter os links. Os links são fungos associados às algas, onde eles vão ter uma associação benéfica para os dois. Essa associação é chamada de mutualismo. As algas vão se beneficiar através de os fungos vão fazer a proteção e as algas fazem a fotossíntese disponibilizando açúcar para os fungos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer coisa vocês podem procurar no capítulo 4 para responder a atividade que segue e também aqui nesse vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.